A gente recebe aqui uma participação muito especial, o querido ator Odilon Wagner, que está em cartaz com a peça A Última Sessão de Freud, que acaba amanhã, né, Odilon? Como é que você está? Bem-vindo à TMC, obrigada pela sua participação. Bom dia. Olá, bom dia, Estela, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receberem. Estou muito feliz de estar conversando aqui com vocês. Pois é, conta pra gente, a última sessão de Freud, imagino que aborde bastante da psicanálise, né? Desse mundo tão interessante da psicanálise. Na verdade, essa peça, A Última Sessão de Freud, é um espetáculo que ele não é exatamente, ele não é feito para a bolha dos psicanalistas, dos psicólogos. É um espetáculo para grande público e ele é um encontro do Freud, o pai da psicanálise, já aos 83 anos de idade, o último ano de vida dele. A peça se passa em 1939, que é o ano que praticamente está começando a Segunda Guerra Mundial. O dia que está começando a Segunda Guerra Mundial, 3 de setembro de 39. E ele chama para conversar no gabinete dele, que é um cenário maravilhoso. Nosso cenário foi indicado ao prêmio Melhor Cenário do Ano. Um cenário todo reproduzindo o gabinete do Freud em madeira, com objetos de arte, livros, a lareira, tem lareira acesa no Que legal. palco. Tem a pia, quando é usada sai água, é todo realista, tudo muito interessante. Ele convida para vir ao gabinete dele o C.S. Lewis. O Lewis é o autor de Crônicas de Nárnia. Mais conhecido aqui até pelo público jovem como o autor das Crônicas de Nárnia. O Freud, e esse é o tema central da peça, o Freud era ateu, um ateu militante. E o Lewis era um ex-ateu que se converte ao cristianismo e se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. Então a peça é sobre isso. O Freud quer entender, o Lewis é um homem importante em Londres, um professor de Oxford, romancista. Ele quer entender como que uma pessoa inteligente como ele, que compartilhava das mesmas convicções do que ele, Freud, pode mudar assim de uma hora para outra. Então o tema vai a conversas com muito bom humor, é importante dizer, porque são dois homens brilhantes, né? Que se ironizam, se provocam, se cutucam, o Freud tentando analisar o Lewis, dali a pouco o Lewis dá troco e analisa o Freud. E os temas são a existência ou não de Deus, o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, vida após a morte, finitude, sexualidade, que é outro tema que o Freud tratou muito durante toda a sua vida. Mas os temas centrais mesmo, aquele que mais pega o público é essa questão da religião, da fé, do porquê essa necessidade. Óbvio que o Freud, respondendo mais a sua pergunta, tudo que ele fala tem a ver com a obra dele, mas o texto pode ser entendido por qualquer pessoa, é um texto absolutamente acessível, porque foi feito para grande público e não feito para bolhas. Agora, o pessoal da psicologia, o pessoal da psicanálise, da teologia, da sociologia, eles adoram, né? Porque aí pegam meandros aí que talvez outros não peguem. Odilon. As duas querendo fazer, vai, Fê. Com tantas vertentes, Fernanda e Estela, falem. Com tantas vertentes, como você falou, e Freud está aí, para quem quiser buscar, está super acessível. Como é que foi a construção do personagem e quais as referências num universo tão vasto, então, de Freud? Bom, o Freud, o grande desafio para fazer o Freud era não cair na caricatura. Porque, não sei se vocês sabem, o Freud é o personagem mais caricaturado do planeta. Você fala Freud em qualquer lugar que você for, no mínimo as pessoas vão dizer Freud explica. Então todo mundo sabe de que universo ele é. Então cair na caricatura, imitar ele do jeito que ele... porque fotos, né? Porque os vídeos são mais difíceis, porque são vídeos daquele jeito muito... antigamente os vídeos eram quase como cinema mudo, né, ali, né?
Então, velocidades diferentes. Eu não quis ver série, não quis ver filme, não procuramos não buscar referências diretas e fazer o que a psicanálise faz, que é o psicanalista precisa se conectar com a dor do seu paciente. O ator também tem que fazer isso, ele tem que se conectar com a dor, com o sofrimento do personagem. E o Freud tinha 83 anos, tem 83 anos nessa peça, estava há 20 dias da morte dele. Se bem que a gente coloca ele tinha um câncer de boca muito forte. Mas na peça a gente não valoriza muito isso. O importante mais é o pensamento do Freud. Então ele está com bastante energia ainda na peça. Em alguns momentos ele mostra ali a fragilidade, o Lewis acolhe. Então existe todo um relacionamento muito afetivo, ao mesmo tempo que disputas de ideias muito fortes. Mas então eu tive que me conectar com a dor dele. Um homem de 83 anos fugido da Áustria pela perseguição nazista. Vai para sofreu perseguição na Áustria já desde a universidade, que ele não conseguia chegar onde ele gostaria de ter chegado, né? E pelo fato de ser judeu, e foge com a família toda, mas ele passou a vida inteira debatendo o porquê dessa necessidade da religião, da fé. Apesar de ele ser um colecionador de arte sacra, dele ter um lado místico, dele... porque se ele tivesse, o Lewis, uma hora na peça, fala para ele assim, mas se o senhor está satisfeito com a sua descrença, por que discutir? Mas ele não estava satisfeito com a descrença. Ele passou a vida toda debatendo esse tema, portanto, isso era alguma coisa importante para ele. Era a reflexão, portanto, né? Para realizar o personagem, nós tivemos que entrar nessa humanidade do Freud. A composição é um trabalho muito interessante, a composição de personagem. Eu não sei se a gente tem tempo para falar aqui, mas ela é baseada em outros... ela não foi baseada necessariamente na figura do Freud, a composição física, eu estou falando. Claro. Do personagem. Odilon... Para não ficar imitando o Freud ali... Claro. A gente poderia ficar aqui uma manhã inteira falando sobre construção de personagem, mas eu só queria trazer um tema interessante que você falou do psicanalista entender a dor do paciente, né? E eu imagino que isso seja a parte de um julgamento. Eu estava lendo um artigo muito interessante esses dias que comparava essa tendência das pessoas procurarem a inteligência artificial hoje em dia para fazer terapia. Conversa ali com o chat e recebe uma resposta imediata, normalmente que corrobora uma coisa que ela quer ouvir. E a análise era que isso se compara à psicanálise porque o chat, ao fazer através de inteligência artificial a sua terapia, ele não te julga. E o princípio freudiano do não julgamento também está estereotipado através do divã, né? Que é aquela posição em que o paciente fica deitado de costas para o analista, supostamente não percebendo possíveis reações ou, enfim, possíveis julgamentos do analista. Você acredita nessa comparação? Isso é bem polêmico, né? Eu não acredito que a inteligência artificial consiga realizar. Isso é uma ilusão, né? Porque, como você mesmo disse, ela é programado para ter respostas prontas daquilo que já foi indicado ali na sua memória. Esse tema, sim, pode causar isso. O Édipo é isso, tá... complexo disso, complexo daquilo, a dor disso, a dor daquilo. Mas ele jamais vai olhar para o indivíduo e enxergá-lo como um indivíduo, né? É só no presencial. A mesma coisa é o teatro. O teatro online não é teatro. O teatro online ele é audiovisual, é outra coisa. Pode até funcionar de uma certa forma aqui, mas ele nada supera o contato pessoal, a percepção do analista em olhar, em sentir o que está se passando ali. Se conectar com a dor do paciente significa estar prestando atenção a ele, né? Isso é uma coisa que a inteligência artificial não faz. O próprio Freud diz que
ele sentiu que a psicanálise começou. É muito interessante. São dois elementos que a gente tem falado bastante sobre isso. Freud disse que a psicanálise começou no teatro, quando ele foi estudar os gregos, as tragédias gregas, Édipo, os complexos até tal. Ele disse que ali começa a psicanálise. E, efetivamente, na prática, ele diz que a psicanálise começou quando uma paciente disse para ele: cala a boca e me ouve. Foi quando ele entendeu o processo, né? Porque ele estava ali tentando falar. Você bota a IA para falar, também é isso. Nem fale sobre isso. Ela vai falar um monte de coisa. Odilon, teríamos Mas mais a ideia bilhão aqui. Me ouve. Perdão, termina, por gentileza. Não, é isso. É que a gente gosta tanto de te ouvir que a gente fala, fala mais. Odilon, então, nós teríamos mais 1 bilhão de perguntas aqui sobre o espetáculo, então eu vou falar para você convidar o nosso ouvinte a assistir ao espetáculo. Muito bom. É uma pena a gente ter tanto pouco tempo a conversar num sábado de manhã, ó, que delícia. Mas, o espetáculo Última Sessão de Freud já está na sua 8ª temporada em São Paulo. Nós estamos no Teatro Sabesp Frei Caneca, que é no Shopping Frei Caneca. Esse final de semana é o último final de semana desta atual temporada. Vocês sabem que já foram mais de 180 mil espectadores, já fizemos mais de 400 apresentações, isso aqui em São Paulo e rodando o Brasil, né? E o espetáculo hoje é às 17 horas, tem umas 17 horas, outro às 20 horas, e amanhã, domingo, às 17 horas também. E eu adoraria que todos que estão nos ouvindo aí, aqui o nosso público, pudesse ir prestigiar e curtir essa peça tão inspiradora, que para mim também tem sido muito inspiradora, mas recomendo que corram, porque tem poucos ingressos ainda para esse final de semana. Mas eu agradeço muito a gentileza dessa conversa. Obrigada a você, Odilon Wagner, que está em cartaz com a peça A Última Sessão de Freud. Muito obrigada e um bom dia para você. Boas apresentações. Obrigada. Obrigada, Estela e Fernando. Muito obrigado pela gentileza da conversa. Tchau, tchau. Agora são 10 horas e 38 minutos.